Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai destrinchar o material fascinante que, olha, muda completamente a forma como pensamos o desenvolvimento de uma nação. Vamos mergulhar no texto do Alberto Guerreiro Ramos que se chama A Modernização em Nova Perspectiva em Busca do Modelo da Possibilidade. O que o Ramos faz aqui é basicamente uma crítica super contundente àquelas cartilhas velhas que ditam como os países supostamente devem se desenvolver. Ele propõe algo muito mais amplo, libertador e, para ser bem sincero, muito mais científico. E a grande questão que fica logo de cara é: será que existe apenas um caminho para o progresso? Bom, durante muito tempo a resposta implícita nas ciências sociais era um sonoro sim. Parecia ter aquela crença geral de que qualquer nação rotulada como em desenvolvimento estava, sei lá, fadada a imitar os passos históricos das potências ocidentais. É como se a história fosse um trilho de trem super rígido e não um campo aberto cheio de opções, sabe? E é exatamente essa premissa básica que o Ramos nos convida a questionar. E para ilustrar bem essa essência, tem uma citação incrível do sociólogo C. Wright Mills, que o Ramos faz questão de destacar logo no começo do trabalho. Ele diz o seguinte: "Meu voto é para que libereis vossas imaginações culturais de todos esses outros modelos, e que medites livremente sobre o que realmente desejais." Uma mensagem claríssima, né? A gente não vai encontrar as respostas para os nossos problemas simplesmente copiando a Europa histórica ou os Estados Unidos. A gente precisa libertar a nossa imaginação cultural. É esse tom de empoderamento intelectual que vai guiar toda a nossa jornada aqui. Então, a nossa rota de hoje é a seguinte. Ponto 1, a sociologia em transformação. Ponto 2, a teoria N do caminho único. Ponto 3, a teoria P de múltiplas possibilidades. Ponto 4, determinismo versus liberdade. E, finalmente, ponto 5, as raízes da possibilidade objetiva. Começando pelo número 1, sociologia em transformação, o fim do reducionismo. O que é bem interessante notar aqui é como a sociologia americana começou a se soltar daquele reducionismo dogmático ali por meados do século XX. Antigamente, tentava-se explicar a realidade social inteira olhando para uma pecinha só do quebra-cabeça, tipo focar puramente em fatores psicológicos, por exemplo. Só que aí a ciência social absorveu o conceito de totalidade, ou seja, olhar para o sistema como um todo orgânico. Isso foi um avanço científico gigantesco. Foi que preparou o terreno para as teorias gerais de sistemas e abriu aquele espaço necessário para a gente repensar a própria ideia de modernização. Número 2. A teoria N, o caminho único, a necessidade histórica. Acontece que, mesmo com esse avanço focado na totalidade, os estudos sobre modernização ainda arrastavam os vícios antigos. E aqui é crucial a gente entender como essa velha guarda engessava o pensamento social. É a chamada teoria N, onde esse N significa necessidade. Essa teoria basicamente assume que existe uma lei de necessidade histórica que não pode ser quebrada. Ela olha para o mundo com um filtro super rígido, dividindo os países na caixinha dos desenvolvidos e dos em desenvolvimento. E nessa lógica, as nações ricas da Europa Ocidental ou os Estados Unidos são um modelo final, o arquétipo absoluto. Qualquer diferença é vista só como um obstáculo no meio do caminho para chegar exatamente naquele modelo de fora. É uma visão muito limitante. E aí que entra o número 3, a teoria P, múltiplas possibilidades. Aqui a gente vê o contraste perfeito. Se a teoria N é aquele passado super restrito, o novo paradigma do Ramos é a teoria P, onde o P significa possibilidade. Olha a diferença. A teoria P parte da ideia de que a modernidade não tem um endereço geográfico específico no mundo. Não existe aquele arquétipo ideal, platônico, a ser alcançado a qualquer custo. Pelo contrário, ela defende que toda nação, não importa a situação atual, tem as suas próprias e únicas possibilidades de se modernizar. O desenvolvimento deixa de ser aquela corrida maluca numa pista única e vira uma jornada de autodescoberta e adaptação inteligente, totalmente baseada na configuração presente daquele país. Sensacional, não é? Número 4. Determinismo versus liberdade, um falso dilema. Só que para a gente abraçar essa teoria P de verdade, a gente precisa resolver uma tensão gigante da filosofia social. Determinismo ou liberdade? O Ramos crava que isso é um falso dilema. No processo histórico, as duas coisas andam juntas. A gente não pode simplesmente ignorar os determinantes objetivos. Afinal, fazer ciência social exige reconhecer os limites concretos da realidade, senão viraria um niilismo sem sentido, uma completa bagunça. Mas, ao mesmo tempo, essas limitações não anulam de jeito nenhum a capacidade humana de escolha. Fazer uma escolha numa situação de mudança é escolher dentro de certos limites. A liberdade existe sim, mas é uma liberdade que atua dentro das possibilidades que as condições materiais daquele momento permitem. E vamos para o número 5, raízes da possibilidade objetiva, os fundamentos teóricos.
Entendendo bem essa ideia de escolher dentro de limites reais, fica claro que a teoria P não é só um otimismo cego, ela tem bases muito sólidas. O Ramos resgata o trabalho de um filósofo francês, o Charles Renouvier, que criou um termo fascinante chamado uchronia. Não pensa nisso como ficção científica, não. É uma ferramenta analítica super rigorosa. É explorar historicamente eventos que poderiam ter acontecido, mas acabaram não rolando. O Renouvier criticava muito a ilusão do fato consumado, aquela armadilha de achar que só porque uma coisa aconteceu de um jeito, tinha obrigatoriamente que ser daquele jeito. Quando a gente olha a história com a lente da uchronia, a gente liberta a mente daquela ideia de que o caminho dos países ricos era inevitável. Se o passado tinha várias possibilidades reais, o nosso presente com certeza também tem. E é muito legal ver como essa ideia foi ganhando corpo nas ciências sociais, criando uma verdadeira linhagem de peso. O Renouvier, como a gente viu, nos tirou da ilusão do fato consumado com a uchronia. Aí vem o Max Weber e dá todo um rigor científico para o conceito de possibilidade objetiva. Depois, o Karl Mannheim sugere olhar para a sociedade em status nascendi, ou seja, focar nas coisas que estão nascendo, estruturas se formando, em vez de só fazer a autópsia do que já passou. E por fim, o Ernst Bloch traz a dialética antecipatória, colocando o fator subjetivo, que é a ação humana consciente, como verdadeiro motor de mudança. É essa evolução teórica inteira que derruba de vez a velha teoria N e dá o alicerce absoluto para a teoria P. Falando um pouquinho mais sobre a contribuição do Max Weber, porque ela é a pedra fundamental aqui, a possibilidade objetiva não é um chute ou um devaneio poético. O Weber deixa claro que são conjunturas com um mínimo de certeza e de suporte empírico. Basicamente, analisando dados, condições materiais e tendências sociais, a gente consegue mapear caminhos reais que uma sociedade pode seguir. Caminhos que não são pré-determinados, mas que são totalmente viáveis. Isso muda completamente o jogo da análise social. A gente passa a mapear não só o que já foi, mas o que de fato pode vir a ser. Por isso mesmo, o Ramos traz uma frase super provocativa do Gaston Bachelard. Só há ciência do oculto. Nas ciências sociais, focar só nos aspectos óbvios, naquilo que já está estampado e consumado, não é fazer ciência profunda. Quem analisa o desenvolvimento precisa ter uma imaginação treinada e disciplinada para conseguir enxergar as rotas alternativas, os potenciais escondidos. A verdadeira ciência da modernização está em revelar essas possibilidades latentes que uma sociedade tem para evoluir, e não em ficar diagnosticando atraso usando a régua dos outros. E o que fecha esse pacote da possibilidade objetiva é o que o Ernst Bloch chamou de o fator subjetivo. A humanidade e as instituições não são agentes passivos esperando o trem da história passar por cima. Nós somos produtores conscientes. A realidade social é o resultado dessa tensão constante entre o que o mundo oferece de fator objetivo e a ação consciente, o fator subjetivo. É literalmente o poder de mudar as regras do jogo. Nenhuma escolha nossa é só chover no molhado. As decisões ativamente alteram o rumo das coisas. Certo, mas e na prática? O que a gente tira de toda essa arquitetura complexa desenhada pelo Ramos? A aplicação do modelo da possibilidade se resume a 3 passos lógicos. Passo 1, jogue fora a ideia de que existe só um arquétipo de país ideal para ser copiado. Esse modelo de prateleira simplesmente não serve. Passo 2, faça uma análise profunda, fria e rigorosa da configuração atual do seu próprio país. Quais são os limites reais? Quais são as forças produtivas e culturais que estão nascendo agora? E o passo 3, escolha e construa ativamente um caminho único de modernização. O desenvolvimento vira um ato deliberado de criação política e social, e não uma mera imitação barata. O que nos deixa com uma reflexão final muito importante. Se o progresso não é um roteiro fixo, engessado, como os gigantes da ciência feito Weber e Ramos já provaram, quais são as possibilidades únicas e inexploradas que a nossa sociedade, a nossa configuração atual, está simplesmente deixando passar batido? Tudo isso na ânsia de tentar imitar modelos gringos que não nos pertencem. A verdade é que quando a imaginação cultural se liberta daquele peso do fato consumado, o horizonte se torna infinito. Fica aqui o convite para continuarmos questionando as regras do jogo. Um grande abraço e até a próxima análise.